Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos juntos, vamos ler um trecho da palavra do Senhor, aqui do Evangelho de Mateus, e vamos buscar entendimento e compreensão. Sim, vamos conhecer mais de Cristo, vamos aprender sobre o nosso Senhor. Eu tenho convicção que isso vai trazer força, entendimento, e o próprio Espírito Santo vai aplicar, trabalhar essa palavra em nossos corações. Vamos aqui agora no capítulo 17, do verso 1 até o verso 8. Está escrito: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Este foi o momento da transfiguração. Ora, Jesus manifestou diante dos discípulos muitas coisas para que eles crescem, para que eles percebessem que Jesus estava cumprindo os sinais profetizados sobre ele. E aqui nesse momento, Jesus mostra aos discípulos, ele leva o Pedro e os irmãos Tiago e João com ele, para que eles experimentassem esse momento. E aí o que aconteceu? Ele foi transfigurado diante deles. Sim, uma imagem diferente que eles viram, não aquele homem de carne, mas algo especial, porque o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E também apareceu, veja só, Moisés e Elias, aqueles profetas do passado que já tinham morrido há tanto tempo, apareceram junto com Jesus. Os discípulos, vendo aquilo tudo, ficaram maravilhados. E o que é que Pedro disse a Jesus? Olha só, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Com certeza, Pedro estava realmente extasiado com aquela imagem maravilhosa, daquilo que ele estava vendo naquele momento. E então ele mesmo disse: Senhor, vamos ficar por aqui, vamos permanecer aqui. Eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas de repente, enquanto ele falava, veio do céu uma voz forte dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus falando com eles justamente sobre aquilo que era o seu sentimento sobre ser o Cristo, o seu filho, e que eles deveriam ouvir a voz do Senhor. E eles então ficaram de bruços no chão, porque era muita coisa para eles suportarem. A condição física deles não suportou tamanha manifestação de Deus. Eles caíram de bruços, mas então Jesus tocou-lhes e disse: Erguei-vos e não temais. E então eles se levantaram e ninguém viram, senão Jesus. Certamente o Senhor quer manifestar o poder dele em nossas vidas. Eu tenho convicção que é através da fé que os cristãos deste século vão experimentar mais de Cristo, vão experimentar mais do seu poder. Isto está escrito aqui na palavra, para que eu e você tenhamos entendimento de que ele realmente veio como Messias, cumprindo a vontade de Deus para libertar o homem do pecado, para libertar o homem das garras do inferno, para que este homem pudesse ter acesso a Deus. Deus mesmo disse: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Vamos dar ouvidos à voz do Senhor nesse tempo. Vamos abrir o nosso coração para que a palavra do Senhor encha as nossas vidas e possa transformar o nosso viver. Talvez o seu relacionamento em casa, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, o que você pensa da vida, seus valores, as suas prioridades. Talvez, assim como todos nós, precisamos de ajustes. Então, abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor e fazer os ajustes na sua vida.
Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.